Olá, turma, boa tarde. Estamos nos reunindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam aproveitando esse período de quarentena de uma melhor forma, ok? Vamos começar a nossa aula com uma oração? Senhor, nós te glorificamos, nós te damos graças por mais um dia de vida, nós te louvamos pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nós colocamos diante de ti o nosso coração, Pai, pedindo para que o Senhor fale conosco, pedindo que o Senhor trabalhe neste coração tão duro que nós temos, Pai. Nos ajude a vivermos aquilo que o Senhor quer que façamos, aquilo que o Senhor quer que pensamos, aquilo que o Senhor quer que falemos, meu Pai. Nos ajude. Nós te damos graças por tudo que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, turma. Bom, vamos começar a nossa aula. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Nesta aula, gente, nós temos como tema a Igreja Unida, certo? E como subtema, dos judeus aos gentios, certo? O tema da nossa aula, como nós veremos aqui, é o Evangelho é para todos. Por isso que eu escolhi esse template, né? Esses slides com o fundo do mapa mundi, né? Para dar esse entendimento maior a vocês, tá? Bom, então, para a gente começar, né, quero fazer vocês pensarem um pouquinho sobre como é ser aceito ou não ser aceito num grupo, tá? Então, vamos começar. Bom, vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando com vocês o link de uma aula, né? Mas, Florô, a gente não está fazendo aula pelo Zoom, nesse caso, uma aula gravada que está passando no YouTube? Sim, nós estamos. Mas eu coloquei esse link aí para vocês começarem a entender, né, o significado hoje, principalmente durante essa pandemia, de como participar de uma aula ou de um grupo. Por isso que eu coloquei a imagem do WhatsApp e coloquei do Zoom também, né? Porque para nós participarmos de uma reunião, de uma aula, enfim, nós precisamos de uma autorização. E essa autorização, normalmente, sempre será dada pelo administrador do grupo, da aula, aquele que gerou o link, certo? Ou que montou o grupo, no caso do WhatsApp. Bom, agora vamos lá para a nossa página inicial e vamos tentar conectar, né, esse contexto que eu dei de ser aceito num grupo, de participar de um grupo, de precisar ter alguém para fazer com que a gente participe do grupo, mas pensando agora na nossa história bíblica, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. A nossa história, ela está baseada em Atos 11, do 1 ao 18. Porém, eu vou ler com vocês do 1, né, ao 10. Eu não vou ler toda a passagem com vocês, certo? Então, vamos ler o texto. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma explicação por ordem, dizendo:
Eu estava na cidade de Jope, orando num êxtase, tive uma visão e que eu observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez a voz do céu, falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Bom, vamos lá, turma. O porquê que eu escolhi essa parte do texto para ler com vocês? Porque essa parte do texto ela faz um resumo do que aconteceu na vida de Pedro durante a estada dele, durante o período que ele ficou na cidade de Jope, tá? Para também retratar essa passagem, eu escolhi essa obra do Domenico Feti. Ele foi um pintor italiano da época do Barroco, e ele pintou essa obra, né, em 1619. Esta obra retrata essa visão do apóstolo, né, do apóstolo Pedro, certo? Bom, aqui a gente consegue ver ele no êxtase, né, ele no momento que ele, como fala, né, em Atos 10, ele estava dentro de uma casa e aí ele foi até o terraço para orar. Ele foi por volta do meio-dia, por volta da hora 9. E lá ele teve uma visão. E foi basicamente isso que Domenico Feti, quis representar, essa visão, né? Um lençol branco descendo pelas 4 pontas, né? Sendo sustentado, né? Pelas 4 pontas, e os animais, tá? Bom, essa obra está aí para nos ajudar um pouquinho a tentar compreender aí como foi essa visão, certo? Foi só uma interpretação do artista, do pintor, não quer dizer que realmente aconteceu dessa forma. É que eu acho bem bacana, interessante trazer a vocês, durante esse período de aula, um pouco de história da arte, tá ok? Bom, a mensagem da cruz, até então, né, a gente está estudando os primórdios da igreja, a igreja primitiva. Então, naquele contexto, a mensagem era apenas pregada aos judeus, certo? Mas aconteceu algo diferente. E a passagem que a gente está lendo, que a gente está estudando, esse algo diferente é narrado através da defesa de Pedro. Então, os companheiros de Pedro, os outros apóstolos, né, quando ele retornou à região da Judéia, eles chamaram Pedro e perguntaram: Pedro, bom, eu fiquei sabendo que você, na verdade, eu fiquei sabendo que a palavra de Deus foi recebida entre os gentios, foi pregada entre os gentios, certo? E eu fiquei sabendo também, nós ficamos sabendo que você esteve com eles, né? Com os incircuncisos. E aí Pedro começa a contar o que aconteceu aos discípulos. É como se a mamãe e o papai de vocês tivessem chamado vocês de canto, perguntando: e aí, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo por tal pessoa, mas e aí? É verdade isso? Me conta. Você realmente fez isso? Foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro nesse contexto, certo? E aí Pedro começa a contar o que levou ele a levar a palavra de Deus àqueles gentios. Então, ele vai falar de uma forma muito breve do contato que ele teve com Cornélio. Na verdade, ele vai falar lá por volta do versículo
12 e 13, que foram os versículos que nós não lemos, que eu não li com vocês, tá? Mas a visão de Cornélio foi a seguinte: Cornélio, ele era um homem temente a Deus e ele participava da corte italiana, olha só, então ele não era judeu, ele era gentio, certo? E lá, onde ele estava, na casa dele, ele teve uma visão. Essa história da visão dele é contada no capítulo 10, no versículo, gente, 4, né? Então, Deus ali, o Senhor, através de uma visão, chamou ele dizendo, olha, faz o seguinte, envia mensageiros, na verdade, Deus não especificou a quantidade de mensageiros, mas a gente vê no texto que foram enviados 3 mensageiros. Então, o Senhor pediu para que Cornélio enviasse mensageiros até Simão, que tem o sobrenome Pedro, né? E ele estava basicamente na região de Jope, certo? Então, Cornélio enviou esses mensageiros. Enquanto esses mensageiros estavam indo à cidade de Jope, Pedro teve uma visão. E é essa visão que ele conta no capítulo que nós lemos, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. E aí a gente vê essa obra linda do Domenico Feti, certo? Então, Pedro teve essa visão devido àquilo que o Senhor havia já conversado, havia já mostrado ao Cornélio, certo? E aí os mensageiros, gente, eles chegam, né? Eles chegaram, melhor dizendo, aonde Pedro estava. Então, eles tiveram esse contato com Pedro. Pedro estava na cidade de Jope, na casa de um tal Simão, mas Simão o curtidor, né? Provavelmente ele trabalhava com tecidos e tal. E lá, esses mensageiros conversaram com Pedro. A gente vê isso ali nos versículos 17 ao versículo 22, certo? E aí, Pedro, ele acaba indo juntamente com esses mensageiros até a região, né, onde Cornélio estava, que era a região, gente, de Cesareia. Olha só, tá? Então, Pedro, ele chega à casa de Cornélio, e aí nós vemos essa história sendo narrada nos versículos 23 ao versículo 43, tá? Então, Pedro chega à casa de Cornélio e lá ele começa a falar da palavra de Deus, ele começa a pregar, né? Mas lembrando que até então, né, até antes dos mensageiros chegarem a encontrar com Pedro e tal, Pedro não havia entendido o significado dessa visão. Ele não tinha compreendido. Só depois que os mensageiros chegaram, conversaram com ele, e ele foi até essa região de Cesareia, onde estava Cornélio, que ele compreendeu o significado da visão, certo? Bom, e aí ele começa, depois que ele chega na casa de Cornélio e tal, ele começa a dizer que até então a etnia dele, a gente chama isso de grupo cultural. O grupo cultural, a cultura que ele pertencia, que era a cultura judaica, não permitia que ele tivesse contato com incircuncisos, no caso, gentios, tá? Nesse sentido é a mesma coisa, porque eles não poderiam se contaminar. Mas aqui ele entende que essa visão dada por Deus é uma visão que mostra que ele deveria entender que aquilo que Deus purificou, ninguém pode sujar ou manchar. Vamos ver isso no versículo. Deixa eu achar aqui, gente. Vamos ler o versículo 33 do capítulo 10. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir, o Cornélio falando, certo?
a Pedro: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme o Senhor e faz o que é justo é aceitável. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E este é o Senhor de todos. Olha só, então Pedro entendeu que essa visão era uma visão para que ele pudesse pregar o evangelho aos gentios, certo? Então Pedro entendeu esse significado da palavra através dessa visão que ele teve, e aí ele começou a pregar o evangelho, certo? Ele começou a falar das verdades de Cristo, das verdades do evangelho, da mensagem da cruz, para os gentios, certo? Gentios. Que mais aqui, gente? Bom, e aí a gente pode retornar para nossa tela principal e tentar entender qual é o significado dessa história para nós hoje. Porque Pedro havia compreendido que aquela visão era uma visão para que ele pudesse entender que aquilo que Deus purificou, homem nenhum poderia sujar, poderia manchar, porque aquilo que Deus fez santo, ninguém pode desfazer a obra de Deus. Então ele entendeu isso. E ele entendeu que a palavra deveria ser pregada aos gentios, aqueles que não eram os judeus. Mas e nós? Qual é o significado dessa história para nós? Hoje, no século XXI, nós estamos em 2020, em agosto. O dia de hoje é o dia, no caso, né, o dia do nosso encontro é domingo, mas o dia que eu estou gravando essa aula é o dia 20 do mês de agosto. Mas qual que é o significado dessa história a nós? Vamos entender na aplicação? Bom, o que podemos aprender? Nós aprendemos nessa história, turma, que Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação. Deus não faz acepção de pessoas em relação ao método de salvação. Qual que é o método de salvação? É a obra de Cristo. É a justificação dada por Cristo. Então, não temos outro caminho. As outras nações, as outras etnias, as outras pessoas, elas não serão salvas por outro meio que não seja Jesus Cristo. Então, Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação, ao tipo de salvação. A salvação é única. E ela é vista através da obra de Cristo, tá? As pessoas, e eu coloquei aí, as culturas se tornam puras através de Cristo. É Cristo que purifica, certo? É Cristo que redime. Então, a concepção dos apóstolos ali no primeiro século era uma concepção, primeiramente, né, não somente no primeiro século, mas principalmente durante os primeiros anos da ascensão de Cristo. Eles entendiam que o evangelho era apenas para ser pregado aos judeus. E não era isso que Cristo havia falado, né? Ide lá, Mateus 28 fala: ide, fazei discípulos por todas as nações, pregando, certo? Então, eles tinham uma compreensão, um entendimento errado acerca da palavra de Cristo. A quem deveria ser destinada essa palavra, certo? Mas aí, Cristo, ele, através da visão, né, Deus, ele mostra que isso não era real, que isso deveria cair por terra, porque o evangelho deveria ser pregado a todos, tá? Isso mostra que o administrador do grupo, no caso aí do corpo, é o próprio Cristo. Lembra aquela história? Não foi bem uma história, foi um contexto, né, uma introdução que eu dei a vocês referente a participar de grupos. Coloquei aquele link da aula. Quem aceita a pessoa no grupo é o próprio Cristo, não somos nós.
Não somos nós que vamos falar, olha, o fulano vai participar do corpo de Cristo, o ciclano vai participar do ministério. Não somos nós. O que nós temos que fazer é pregar a palavra. Nós não sabemos quem são os eleitos, certo? Mas nós sabemos que os eleitos, eles virão através da pregação da palavra. E quem vai acertar, quem vai fazer a obra é o próprio Deus nos corações, né, dessas pessoas. É o Espírito Santo que clareia, que norteia essas pessoas para que elas possam entender as verdades do Evangelho, tá? Somos gentios, certo? Mas a graça de Deus nos alcançou. Eu sou gentia, você também, porque nós não fazemos parte da cultura judaica. Mas olha só, a graça chegou até nós, o amor de Deus, a graça nos alcançou. Então, quem somos nós para reter essa palavra, essa mensagem da cruz, certo? Bom, então, pelo esse template aí, né, a gente vê, eu fiz de propósito isso, né? Coloquei uma bolinha bem aqui no meio entre a África do Norte, o Oriente Médio, o leste europeu, para a gente entender que a origem do Evangelho, principalmente, aconteceu ali dentro do Oriente Médio, né? Israel e tal, e aí foi crescendo, foi indo para a Ásia Menor, foi indo até a Europa, foi indo ao norte da África, mas não ficou lá. Olha só, a mensagem foi indo, né? Por isso que eu coloquei também essas setas, tem os aviões também. Aí a bolinha chegou aqui nessa região que é a América, foi também para a África do Norte, chegou ali, né, na região da Ásia, mas também chegou na região da Oceania. Olha só, gente, esse que é o objetivo. Existem muitas etnias, muitas culturas onde muitas pessoas nunca ouviram falar de Cristo. E quem somos nós para não pregar, para não orar referente a essas pessoas? Porque elas precisam ouvir a mensagem da cruz, certo? Agora, para terminar nossa aula, eu quero deixar duas atividades para vocês. A primeira é memorizar o versículo. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava entre os gentios. Olha só, tá? Atos 12, 24. E a segunda atividade é orar por pessoas desconhecidas, para que elas sejam transformadas por Cristo. Orar para que essas pessoas sejam transformadas, para que essas pessoas se arrependam dos pecados e para que elas entendam a mensagem da cruz, para que toda a etnia possa, gente, possa saber que Cristo veio ao mundo, que Cristo morreu por nós, certo? Bom, eu espero que essa aula tenha sido edificante para vocês, porque foi para mim, tá ok? Vamos terminar a nossa aula com uma oração? Senhor, nós te damos graças por poder ouvir a tua palavra, por poder entender que o evangelho é para todos, Pai. Nós te glorificamos porque nós temos essa compreensão através da tua palavra, através daquilo que lemos, daquilo que estudamos hoje. Senhor, nos ajude a pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nos ajude a pregar o evangelho a todas as pessoas. Nos ajude a orar por aquelas pessoas que precisam passar por esse processo de arrependimento que vai levar à conversão, à mudança de vida, Senhor. Deus, salve as pessoas que estão ao redor do mundo, que estão, Senhor Deus, em diversas culturas, aquelas culturas, aquelas sociedades simples, né? As sociedades tribais, esteja com pessoas também que estão nessas sociedades mais complexas, que a gente chama das sociedades que aparentam, né? Uma forma de vida totalmente diferente das comunidades indígenas, enfim. Mas que o Senhor alcance também, Senhor Deus, essas pessoas, dessas grandes comunidades, Pai. Levante missionários, levante pessoas para que elas possam ir até esses lugares. E também, Senhor, levante intercessores, pessoas que vão se comprometer através da oração, Pai. Levante também mantenedores, pessoas que ajudarão através
dos recursos financeiros para fazer a tua obra, meu Pai. Nós te damos graças por isso, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos merecedores de nada. É a tua graça que a cada dia se derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te damos graça por tudo. É que nós oramos em nome do Pai, do Filho, que é Jesus Cristo, e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, turma. Bom, por hoje é só. A gente se vê daqui 15 dias. Um grande beijo e um grande abraço. Tchau!